Imagine se eu te contasse que os primeiros Ernahasses do mundo não foram erguidos em Nova York ou Chicago, mas sim no coração do que hoje é considerado um dos países mais perigosos do planeta? E se eu revelasse que existe uma nação onde maravilhas ancestrais resistem ao tempo, onde o café foi descoberto, onde obras arquitetônicas superam em séculos qualquer construção do mundo ocidental, mas que, paradoxalmente, permanece isolada da civilização aprisionada naquilo que as Nações Unidas definem como a pior crise humanitária da história recente? Bem-vindos ao Iêmen. Um país tão arriscado que a maioria dos governos desaconselha qualquer tipo de viagem, onde a simples entrada exige cruzar a fronteira desértica de Omã, e onde o ato de filmar pode colocar a sua vida em risco. Isto não é apenas mais um documentário de viagem. É uma imersão em um mundo esquecido, um lugar onde a glória ancestral se encontra com a catástrofe moderna, onde a incrível resiliência humana confronta um sofrimento inimaginável. Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, mais de 30 milhões de pessoas estão aprisionadas em uma nação que se tornou sinônimo de guerra, fome e desespero. Mas a história do Iêmen é muito mais complexa do que os noticiários sugerem. Por trás do caos, reside uma civilização que presenteou o mundo com o café, o incenso e inovações arquitetônicas que até hoje deixam engenheiros boquiabertos. Estou prestes a conduzi-lo em uma jornada que poucos estrangeiros tiveram a oportunidade de vivenciar. Revelaremos as chocantes realidades do cotidiano, na crise mais ignorada do mundo. Exploraremos tradições tão singulares que beiram a ficção. E testemunharemos como o povo iemenita mantém a esperança diante do completo colapso social. Contudo, antes de cruzarmos essa fronteira perigosa, preciso que você compreenda algo fundamental. O que você está prestes a presenciar irá desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre sobrevivência, sobre a natureza humana e sobre a rapidez com que uma nação pode decair da graça à ruína. Se você está preparado para uma história que transformará radicalmente a sua visão de mundo, clique no botão de gostei agora mesmo e inscreva-se no canal, pois o que está por vir o fará questionar por que a comunidade internacional permitiu que essa tragédia se perpetuasse. A jornada tem início na fronteira omanense, onde os últimos vestígios da civilização moderna se dissipam na memória. O contraste é imediato e impactante. Instante, você se encontra na infraestrutura bem conservada de Omã. No seguinte, está adentrando o que parece ser um século completamente diferente. A estrada se deteriora instantaneamente, os buracos se transformam em crateras, e os poucos veículos que você encontra são mantidos unidos por orações e peças de reposição. Este é o seu primeiro vislumbre da realidade iemenita. Um país onde a infraestrutura básica desmoronou, onde a eletricidade é um luxo, onde a água corrente é, frequentemente, apenas uma lembrança. A própria travessia da fronteira narra a história de uma nação isolada do mundo. Guardas que não recebem salários há meses ainda permanecem em seus postos, carimbando passaportes com a dedicação de pessoas que se agarram aos últimos resquícios de autoridade oficial. À medida que nos aventuramos mais profundamente no país, a paisagem revela seus segredos gradualmente. As montanhas do Iêmen se erguem como sentinelas ancestrais, com seus picos envoltos em uma névoa que testemunhou séculos de luta humana. Essas mesmas montanhas outrora protegeram a lendária rainha de Sabá, cujo reino controlava as rotas comerciais mais valiosas do mundo. O incenso e a mirra que fluíam por esses vales tornaram o Iêmen uma das regiões mais ricas da Terra. No entanto, hoje, essas mesmas montanhas ocultam uma história diferente. Elas abrigam comunidades que estão isoladas do mundo exterior há anos, onde famílias sobrevivem com o que conseguem cultivar ou trocar, onde crianças jamais viram um hospital ou uma escola em funcionamento. A primeira coisa que impressiona no povo iemenita é a sua dignidade. Apesar de tudo o que suportaram, apesar do fato de que mais de 80% da população necessita de ajuda humanitária urgente, eles mantêm um calor e uma hospitalidade que envergonham o resto do mundo. Na capital, Sanaá, uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, você testemunha essa dignidade em primeira mão. As construções ancestrais, algumas com mais de 1000 anos, ainda se erguem orgulhosamente, apesar de décadas de negligência. Elas não são apenas estruturas, são obras-primas da engenharia que antecedem a arquitetura europeia. Em séculos, a famosa aparência de caça do gengibre dos edifícios de Sanaá não é meramente decorativa. É funcional. Padrões e desenhos servem para fortalecer as paredes e proporcionar ar-condicionado natural no clima desértico. Caminhar pela cidade velha de Sanaá é como atravessar um portal do tempo. As ruas estreitas serpenteiam entre edifícios que testemunharam a ascensão e a queda de impérios.
Comerciantes ainda vendem produtos em pequenas lojas esculpidas em paredes milenares. Os chamados à oração ecoam de minaretes que marcam o tempo para inúmeras gerações. Contudo, por baixo dessa beleza ancestral, reside um pesadelo moderno. As ruas que outrora fervilhavam com comerciantes internacionais, agora sofrem sob o peso de famílias deslocadas. Crianças que deveriam estar na escola, passam seus dias buscando trabalho, comida, qualquer oportunidade de ajudar suas famílias a sobreviverem mais um dia. As mulheres do Iêmen enfrentam talvez os maiores desafios de todos. Em uma sociedade onde os papéis tradicionais de gênero são estritamente impostos, as mulheres precisam navegar não apenas a crise geral, mas também as restrições culturais, que limitam seus movimentos, sua educação, sua própria visibilidade em espaços públicos. No entanto, essas mesmas mulheres exibem uma força que desafia a imaginação. Conheça Fátima, uma viúva que agora sustenta seus 5 filhos, vendendo vegetais em um pequeno carrinho no mercado de Sanaá. Sua história se repete milhares de vezes em todo o Iêmen. Quando seu marido faleceu no conflito, ela teve 2 opções: implorar por caridade ou encontrar uma maneira de prover para sua família. Ela escolheu a dignidade em vez do desespero, a coragem em vez da rendição. Todas as manhãs, Fátima caminha por 2 horas para chegar ao mercado, carregando sua pequena seleção de vegetais cultivados em qualquer solo que consiga encontrar. Os lucros mal cobrem uma refeição para sua família, mas ela continua porque a alternativa é impensável. Quando você vê o sorriso dela, quando você testemunha sua determinação em manter a educação de seus filhos, apesar de não ter uma escola para enviá-los, você compreende que o maior recurso do Iêmen não é o petróleo ou os minerais, é o espírito inabalável de seu povo. Mas aqui está o que a mídia internacional não lhe conta sobre o Iêmen. Aqui está o segredo que transforma tudo o que você pensa que sabe sobre essa crise. O Iêmen não está apenas sofrendo com a guerra. Ele está preso em um ciclo de dependência que tem raízes históricas profundas. As mesmas rotas comerciais que outrora tornaram o Iêmen rico, agora trabalham contra ele. O país importa mais de 90% de seus alimentos, apesar de ter um potencial agrícola que poderia alimentar toda a região. A dependência não é acidental, é sistemática. Por décadas, os líderes do Iêmen optaram por importar. Em vez de investir na produção local, era mais fácil, mais lucrativo para aqueles no poder, e criou um sistema onde a população se tornou dependente de fontes externas para sobreviver. Quando o conflito começou, e essas rotas comerciais foram interrompidas, a nação inteira se viu presa em uma dependência que transformou a crise em catástrofe. É aqui que a história do Iêmen se torna um alerta para o mundo inteiro. Ela mostra a rapidez com que uma nação pode cair quando seu povo se torna dependente de sistemas além de seu controle. Quando os líderes priorizam lucros de curto prazo em detrimento da sustentabilidade de longo prazo. Quando o conhecimento e as habilidades tradicionais são abandonados em favor da conveniência moderna. A cidade ancestral de Shiban conta essa história melhor do que qualquer estatística jamais poderia. Conhecida como a Manhattan do deserto, Shiban ostenta os primeiros edifícios de vários andares do mundo, construídos inteiramente de tijolos, de barro e datando de mais de 500 anos. Essas maravilhas arquitetônicas se elevam a 8 andares de altura, construídas sem maquinário moderno, sem reforço de aço, sem nenhuma tecnologia que consideramos essencial para a construção. Os construtores de Shiban compreenderam algo que os arquitetos modernos estão apenas começando a redescobrir. Eles construíram para a sustentabilidade, para a longevidade, para a harmonia com o meio ambiente. Os edifícios são projetados para resistir a terremotos, inundações e ao clima desértico hostil. Eles sobreviveram por séculos porque foram construídos por pessoas que compreenderam que a verdadeira riqueza provém do conhecimento, da habilidade e do respeito pelas limitações naturais. No entanto, hoje, esses mesmos edifícios estão desmoronando não por causa da idade ou de desastres naturais, mas por causa da negligência e da incapacidade de manter os sistemas de conhecimento tradicionais. Os artesãos que sabiam como reparar e manter essas estruturas morreram ou fugiram, levando consigo seu conhecimento. O que levou gerações para construir está desaparecendo em poucas décadas. Esse padrão se repete em todo o Iêmen. Técnicas agrícolas tradicionais que sustentaram comunidades por milênios foram abandonadas. Sistemas ancestrais de gestão da água que transformaram o deserto em terra fértil caíram em desuso. O conhecimento que tornou o Iêmen um centro de aprendizado e inovação foi substituído pela dependência de soluções externas, que, em última análise, falharam quando a crise começou. A verdadeira tragédia do Iêmen não é apenas o sofrimento atual, é a perda de conhecimento,
cultura e tradições que levaram milhares de anos para se desenvolver. Na próxima parte desta jornada, revelaremos os aspectos mais chocantes da cultura iemenita, incluindo uma planta que literalmente drogou uma nação inteira, levando à paralisia econômica. E visitaremos a ilha de Socotra, um lugar tão singular que 1/3 de suas espécies de plantas não existem em nenhum outro lugar da Terra. Também revelaremos a verdade devastadora sobre como a intervenção internacional piorou a crise e por que o colapso do Iêmen serve como um alerta sobre o que pode acontecer com qualquer nação que perca sua autossuficiência. Mas preciso da sua ajuda para continuar trazendo essas histórias importantes à tona. Se este vídeo abriu seus olhos para uma crise que o mundo esqueceu, por favor, demonstre o seu apoio com o Valeu Demais. Seu apoio financeiro permite que este canal viaje para lugares perigosos. Conte histórias que a mídia tradicional não aborda e dê voz a pessoas que foram silenciadas por circunstâncias além de seu controle. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a ir mais longe na descoberta da verdade, por trás das manchetes. O apoio financeiro de espectadores como você faz a diferença entre ser capaz de documentar essas histórias cruciais e ter que se afastar delas. Quando você apoia este canal, você não está apenas apoiando um criador, você está apoiando o princípio de que toda história humana merece ser contada, que toda crise merece atenção e que compreender os lugares esquecidos do mundo pode ser a chave para prevenir tragédias semelhantes em outros lugares. Quanto mais você se aventura no Iêmen, mais você percebe que essa crise não se resume apenas à guerra ou à política. Trata-se de uma nação que foi sistematicamente drogada em submissão por uma planta que a maioria do mundo nunca ouviu falar. Todas as tardes, em todo o Iêmen, algo extraordinário acontece. Empresas fecham. Repartições públicas encerram suas atividades e milhões de pessoas desaparecem em suas casas para o que os moradores chamam de Hora do Cat. O Cat não é apenas uma planta no Iêmen, é uma instituição social que alterou fundamentalmente o tecido da sociedade. Essa folha verde, mastigada fresca por seus leves efeitos estimulantes, consome entre 30% e 40% dos recursos hídricos agrícolas do Iêmen, ocupa a terra mais fértil do país e representa a maior despesa para a maioria das famílias iemenitas depois da alimentação. Ao caminhar por qualquer cidade iemenita à tarde, você verá homens com bochechas inchadas, com a boca cheia de folhas de cat, sentados em grupos discutindo de tudo, desde política até poesia, enquanto mastigam lentamente maços desse narcótico verde. O que parece ser um ritual social inofensivo, é na verdade, um desastre econômico que contribuiu diretamente para a crise atual do Iêmen. Os números são alarmantes. A família iemenita, média, gasta entre 20% e 30% de sua renda. Calm, oh, cat. Em um país onde a maioria das pessoas sobrevive com menos de $2 por dia. Isso representa uma escolha entre nutrição e narcóticos, entre investir no futuro e escapar do presente. Mas aqui está a parte realmente chocante. O comércio de cat não é controlado por cartéis ou organizações criminosas. É completamente legal, completamente integrado na sociedade e completamente aceito como comportamento normal. Fez o CAT, em vez de mensalidades escolares para seus filhos, mães observam seus maridos gastarem o dinheiro da comida em folhas que proporcionam nada além de euforia temporária. A epidemia de CAT revela algo mais profundo sobre o colapso do Iêmen. Ela mostra como uma sociedade pode escolher coletivamente a fuga de curto prazo em detrimento de soluções de longo prazo, como as tradições culturais podem se transformar em armadilhas culturais e como o vício pode se disfarçar de vínculo social. Nas aldeias remotas das terras altas do Iêmen, onde o cultivo de cat domina a paisagem, você conhece agricultores que sabem que estão cultivando a ruína de seu país, mas se sentem impotentes para mudar. Ahmet, um agricultor das montanhas Aras, explica a escolha impossível que sua comunidade enfrenta. As plantações de alimentos exigem investimentos significativos, meses de espera pela colheita e nenhuma garantia de encontrar compradores. O CAT oferece renda imediata, exige menos investimento inicial e tem demanda garantida. O dilema de Ahmed representa a tragédia mais ampla do Iêmen. A necessidade imediata de sobrevivência superou o planejamento de longo prazo, criando um ciclo onde as próprias atividades que proporcionam alívio de curto prazo garantem o desastre de longo prazo. Seus campos, que poderiam cultivar café, grãos ou vegetais que poderiam alimentar sua comunidade. Em vez disso, produzem uma cultura que não oferece nada além de uma fuga temporária dos próprios problemas que ajuda a perpetuar. Esmol, na aldeia de Ahmet, conta uma história diferente. Elas observam seus maridos desaparecerem em torpores de cat todas as tardes, enquanto lutam para estender recursos inadequados para alimentar suas famílias. Elas veem os filhos da aldeia crescendo, desnutridos,
enquanto os homens passam horas em conversas induzidas por drogas, que não resolvem nada e não mudam nada. Essas mulheres, apesar de serem amplamente invisíveis na sociedade iemenita dominada por homens, muitas vezes representam a única conexão da comunidade com soluções práticas. Elas organizam redes informais para compartilhar recursos, mantêm economias domésticas que de alguma forma funcionam apesar de circunstâncias impossíveis e preservam o conhecimento e as tradições que mantêm as famílias unidas. Quando tudo mais desmorona. Mas mesmo seus esforços extraordinários não podem superar a destruição sistemática, causada pelo vício encate combinado com conflito, colapso econômico e isolamento internacional. O resultado é uma sociedade onde a resiliência atingiu seus limites absolutos, onde a dignidade humana persiste, apesar de condições que destruiriam a maioria das comunidades. No entanto, mesmo nesta devastação, o Iêmen guarda segredos que poderiam revolucionar a imagem. Um lugar onde a natureza dança em um ritmo próprio. Um paraíso isolado como a ilha de Socotra, um tesouro do Iêmen, distante mais de 320 quilômetros do continente, no Mar Arábico. Essa ilha singular se desenvolveu isolada por milênios, criando um ecossistema único, um verdadeiro laboratório da evolução. Aproximadamente um terço das espécies vegetais de Socotra não existem em nenhum outro lugar do mundo. Um testemunho da sua singularidade. Esdracina cinnamomum, ou árvore sangue de dragão, adornam a paisagem de Socotra, lembrando guarda-chuvas gigantes. Essa forma peculiar é uma adaptação engenhosa para capturar a umidade da neblina, permitindo que sobrevivam em condições extremas. A resina vermelha dessas árvores, valorizada desde a antiguidade por suas propriedades medicinais, enfrenta hoje a ameaça da extinção, devido às mudanças climáticas e à pressão humana. Socotra poderia ser um símbolo do potencial do Iêmen, um futuro de paz, investimento e ecoturismo. Suas praias intocadas, a vida selvagem exótica e as paisagens surreais poderiam gerar renda sustentável para inúmeras famílias. Contudo, a realidade é que, como todo o Iêmen, o potencial da ilha permanece aprisionado por circunstâncias que escapam ao controle local. Os habitantes da ilha, distintos dos iemenitas do continente em termos étnicos e linguísticos, desenvolveram práticas sustentáveis ao longo dos séculos, vivendo em harmonia com o ambiente. Eles representam um modelo inspirador de como comunidades podem se adaptar a condições desafiadoras, sem destruir os sistemas naturais que a sustentam. O isolamento de Socotra revela uma verdade amarga sobre a situação internacional do Iêmen. O mundo parece ter abandonado uma nação inteira, encarando a crise iemenita como insolúvel, em vez de atacar as causas profundas que a geraram. A intervenção internacional no Iêmen é um exemplo de como boas intenções podem gerar consequências desastrosas. Por décadas, a ajuda externa criou dependência em vez de desenvolvimento. O socorro emergencial substituiu soluções sustentáveis, e interesses políticos externos prevaleceram sobre as necessidades locais. A indústria da ajuda humanitária no Iêmen se tornou parte do problema, em vez da solução. Organizações que deveriam trabalhar para se tornarem desnecessárias, criaram sistemas que exigem intervenção permanente. Crise permanente e dependência permanente. A ajuda não chega a quem mais precisa, sendo consumida por custos administrativos, despesas de segurança e corrupção em todos os níveis. As soluções políticas propostas por mediadores internacionais ignoram as complexidades culturais, tribais e regionais da sociedade iemenita. Potências externas tentam impor instituições democráticas ocidentais em uma sociedade organizada em torno de princípios de autoridade, comunidade e tomada de decisão completamente diferentes. O resultado é um processo de paz que satisfaz observadores internacionais, mas não aborda as causas reais do conflito. Tratados são assinados em capitais estrangeiras, enquanto aldeias continuam a passar fome. Cessar-fogos são anunciados em jornais internacionais, enquanto comunidades permanecem presas entre facções em guerra que respondem a patrocinadores externos, em vez de as populações locais. Esse padrão revela algo crucial sobre como o mundo moderno lida com crises. Criamos sistemas que gerenciam o sofrimento, em vez de eliminá-lo, que mantêm problemas, em vez de resolvê-los, e que se beneficiam da instabilidade permanente, em vez de trabalhar pela paz genuína. O colapso do Iêmen serve de alerta para cada nação que trocou a autossuficiência pela integração internacional, o conhecimento tradicional pela conveniência moderna e as soluções locais pelas dependências externas. As mesmas forças que destruíram a resiliência do Iêmen existem em sociedades ao redor do mundo, aguardando a combinação certa de pressões para criar catástrofes semelhantes. A antiga adaga curva chamada jambia, usada pelos homens iemenitas como símbolo de honra e herança,
ilustra essa história. Cada jambe é feita à mão, passada de geração em geração, e representa a conexão de um homem com seus ancestrais, sua comunidade e sua identidade cultural. A jambia não é apenas uma arma ou decoração, é um lembrete físico de tradições, que precedem a maioria das nações modernas. No entanto, hoje, jovens iemenitas vendem suas jambias de família para comprar comida, pagar por remédios e sobreviver mais um mês em uma economia que entrou em colapso. Cada venda representa não apenas desespero econômico, mas suicídio cultural, a troca literal da identidade pela sobrevivência temporária. Os artesãos que sabem como fazer jambias autênticas estão morrendo. Suas habilidades não são substituídas, porque os jovens precisam se concentrar na sobrevivência imediata, em vez de preservar tradições. O conhecimento que criou essas obras-primas, acumulado ao longo de séculos, desaparece com cada artesão que morre sem transmitir suas técnicas. Essa destruição cultural pode ser o aspecto mais devastador da crise do Iêmen. Guerras terminam, economias se recuperam, infraestruturas são reconstruídas. Mas o conhecimento cultural perdido desaparece para sempre. Quando o último fabricante de jambias morrer, quando o último arquiteto tradicional falecer, quando o último mestre das antigas técnicas agrícolas se for, o Iêmen terá perdido algo que nenhuma quantia de ajuda internacional poderá restaurar. O povo do Iêmen continua a demonstrar que a dignidade humana não pode ser destruída por circunstâncias externas, que a esperança persiste mesmo nas situações mais sombrias, e que os laços comunitários podem sobreviver a pressões que destruiriam a maioria das sociedades. Diante das ruínas do que antes era uma civilização próspera, cercado por evidências de conquistas e fracassos humanos, você entende que a história do Iêmen não é realmente sobre o Iêmen, é sobre a fragilidade de todas as sociedades humanas, a importância da autossuficiência e as consequências devastadoras de perder a conexão com o conhecimento e as tradições que permitem que as comunidades sobrevivam sem apoio externo. O Iêmen desafia todas as suposições sobre desenvolvimento, sobre progresso, sobre o que significa ser civilizado. Um país que deu ao mundo o café, que construiu os primeiros arranha-céus, que criou redes de comércio que abrangem continentes, agora depende da caridade estrangeira para evitar a fome. Massa, a mesma sociedade que produziu maravilhas arquitetônicas e tradições literárias, agora vê seus filhos crescerem analfabetos e desnutridos. Mesmo nessa devastação, mesmo enfrentando desafios aparentemente impossíveis, o povo iemenita mantém sua humanidade, sua dignidade e sua esperança por um futuro melhor. Eles continuam a receber estranhos, a compartilhar o pouco que têm, a acreditar que o amanhã pode trazer a paz e a prosperidade que seus ancestrais conheceram. A questão mais perturbadora permanece sem resposta. Se isso pode acontecer com o Iêmen, uma nação com milhares de anos de civilização, recursos naturais incríveis e importância estratégica, o que isso significa para o resto de nós? O que acontece quando nossas próprias dependências, o que ocorre quando nossas cadeias de suprimento se rompem, quando nossos sistemas políticos falham, quando nossas comunidades são forçadas a sobreviver com seus próprios recursos e conhecimento. O colapso do Iêmen revela que nenhuma sociedade é imune a falhas catastróficas, que todas as nossas conveniências modernas repousam sobre fundações que podem desmoronar mais rápido do que qualquer imagina ser possível. A verdadeira lição do Iêmen não é sobre guerra ou crise humanitária. É sobre a absoluta necessidade de manter a autossuficiência, preservar o conhecimento tradicional e construir comunidades que possam sobreviver sem apoio externo. É sobre entender que a verdadeira segurança não vem do poder militar ou da integração econômica, mas da sabedoria, habilidades e laços sociais que permitem que as pessoas prosperem, independentemente das circunstâncias externas. A história do Iêmen continua a se desenrolar, seu povo continua a lutar e sobreviver, e suas lições continuam a ecoar em um mundo que parece determinado a ignorar seus avisos. A questão não é se o Iêmen se recuperará e se o resto do nós aprenderá com seu exemplo antes que enfrentemos testes semelhantes de nossa própria resiliência e autossuficiência. Se essa jornada pela crise esquecida do Iêmen mudou sua maneira de ver o mundo, se fez você pensar diferente sobre dependência e autossuficiência, sobre preservação cultural e resiliência comunitária, então, por favor, mostre seu apoio com o Valeu Demais. Sua ajuda financeira permite que este canal continue documentando as histórias que a mídia tradicional ignora, viajando para lugares onde poucas câmeras se aventuram e dando voz a pessoas cujas experiências poderiam permanecer desconhecidas. Cada contribuição nos ajuda a ir mais longe na descoberta dessas verdades cruciais sobre nosso mundo interconectado, mas frágil.